Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Alexandre Martins e nós estamos aqui para iniciarmos mais uma aula. Hoje nós estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós que estamos estudando nesse mês os Evangelhos e Atos. Já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João e agora vamos estar estudando o livro de Atos, e encerrando essa nossa revista. Livro de Atos que é muito interessante. Nós vamos aprender com o livro de Atos o momento em que a igreja é formada, o momento que precisa acontecer essa organização da igreja, e os apóstolos tendo que enfrentar grandes dificuldades. Um livro que tem muito a nos ensinar, que nós possamos tirar proveito ao máximo de toda essa lição. Não se esqueça, esteja com o seu livro em mãos e também nunca esqueça da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vimos que durante as nossas aulas sobre os evangelhos, nós estudamos Mateus falando sobre, dando o seu foco para os gentios, Marcos dando o seu foco para os judeus, Mateus, Marcos, Lucas dando o seu foco para os gregos e João falando de uma maneira mais ampla, abordando para todos os cristãos. E nós vamos pegar o livro de Atos, que vai apresentar para a gente a formação dessa igreja, como que essa igreja aconteceu, quais foram as circunstâncias, o que levou a iniciativa de ter que organizar tudo isso que estava acontecendo. Irmãos, o livro de Atos é muito interessante. Se nós pararmos para pensar sobre o livro de Atos e toda essa formação, hoje nós somos reflexo dessa igreja primitiva, de onde tudo começou. E eu gostaria de ler com vocês, para a gente introduzir a nossa aula de hoje, eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Atos, capítulo 1, o verso número 8, muito conhecido, eu tenho certeza de todos, não muito bem interpretado esse texto, esse versículo, mas o nosso foco agora não é, por exemplo, fazer uma exegese do texto, é apenas mostrar o foco do livro, o que o livro quer apresentar, o que a ideia do autor quer apresentar, e esse capítulo é o versículo-chave do texto, do livro, é o versículo-chave para nós entendermos o que realmente Atos está nos apresentando e o que o seu autor está querendo nos dizer. Atos, capítulo 1, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que texto bacana! Que texto lindo! Quando nós lemos esse texto, nós podemos entender e compreender o que Deus queria, o que Jesus queria, o que o Espírito Santo estava falando naquele momento, por que o Espírito Santo estava falando daquele jeito, o que Deus estava querendo com esse texto, o que Deus estava falando com isso para os discípulos, para os seus seguidores. Nós vemos aí que a ideia do texto é fazer com que o Evangelho seja pregado em todo lugar, que o Evangelho seja anunciado em todos os lugares. E aí uma palavra, nós estamos com o texto-chave, e eu gostaria de falar para você também com a palavra-chave. A palavra-chave desse texto é recebereis poder. Nós temos que entender o que o texto está querendo dizer, o que Jesus está querendo com isso. O que é esse poder em si? Quando a gente pega o livro de Atos para a gente poder ler, e eu não falei isso no início, mas eu reforço agora, é muito importante que antes de você começar a fazer o estudo desse livro, juntamente comigo, é bom que você leia o capítulo todo, é importante que você leia o livro todo de Atos, para que quando você começar a ouvir, começar a estudar a revista, você se posicionar melhor, você se encontrar melhor naquilo que está sendo falado. Sempre a leitura do texto, a leitura da palavra de Deus, a leitura do livro, ela é muito importante que aconteça. E por que o capítulo 1, o verso 8, vem falando dessa maneira? Recebereis poder. Quando a gente faz a leitura do livro todo, a gente vai entender o que esses discípulos, o que os apóstolos, o que os seus seguidores estão passando, o que eles vão passar. Por isso que o Espírito Santo vem falando para eles, no capítulo 1 e no versículo 8, recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Gente, quando a gente pega o texto para ler, o livro para ler, a gente vê que realmente aqueles homens precisavam de muito poder, precisavam de muita ajuda, precisavam estar revestidos realmente. Às vezes o texto é pregado de uma maneira que apenas o que aconteceu naquele ambiente foi o manifestar de língua estranha, o manifestar de poder sobrenatural do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Não, gente. A ideia central do texto, a ideia central dessa mensagem é o quê? Que eles precisariam de poder, eles precisariam estar cheios, revigorados, para aguentar o que viria pela frente. Essa é a ideia do texto. Quando o texto fala, e recebereis poder para ser minhas testemunhas, e a gente vê logo no capítulo 7, quando Estevão já recebe, né, a sua afronta, já tem ali o seu primeiro embate, né, e tem que se posicionar, e ele só poderia se posicionar da maneira que se posicionou, estando cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Então, quando nós olhamos para esse texto, a primeira ideia é que você, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar língua estranha. Não. Ser cheio do Espírito Santo, nesse texto, está dizendo se preparar, porque coisas difíceis virão pela frente. Nós vemos aí, tem a morte de Tiago, tem a prisão de Pedro, tem tantas coisas que está acontecendo nesse momento, que é somente o revestimento de poder do Espírito Santo que esses homens poderiam suportar, poderiam aguentar tudo isso. Se você pegar o capítulo 7, quando começa a narrar a história de Estevão, quando começa a falar do martírio de Estevão, você começa a entender, né, como Estevão estava cheio de Deus, como o autor vai mostrar que ele estava ali revestido, né, porque de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito poderosa, ele vai testemunhando, ele vai falando para aqueles homens, né, do que estava acontecendo. Ele faz uma descrição perfeita do Antigo Testamento, falando, né, as promessas, testificando para eles todas aquelas coisas, e no final a Bíblia vai nos mostrar que ele morre apedrejado, mas momentos antes da sua morte, ele olha para o céu, ele vê os céus abertos e vê Jesus assentado à destra de Deus. Né? Recebeu o poder, pregou o evangelho, não teve medo, foi martirizado, morreu em prol do evangelho, né? Mas com o revestimento de poder, com essa força que veio do alto, ele pôde resistir a tudo isso. E é muito interessante nós observarmos isso e não termos a ideia, né, desse texto e entender apenas que eles receberam ali o poder para falar em línguas estranhas e nada mais. Não, eles receberam o poder sim, porque eles iam ser testemunhas fiéis de Jesus. E com essa força que o Espírito Santo veio sobre eles, eles puderam fazer com que o evangelho fosse pregado em Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos, né, Lucas, ele é o autor do livro de Atos. Quando ele vai escrever, é interessante que ele dá muita ênfase para dois personagens do livro. Né? Ele dá muita ênfase para Pedro e ele dá muita ênfase para Paulo. Não que os outros apóstolos não tivessem não tivessem feito nada, ou não estivessem fazendo nada. Muito pelo contrário, eles foram para muitas regiões pregar o evangelho. Porque quando acontece a descida do Espírito Santo em Atos 2, a gente vê que eles saíram para vários lugares pregando a palavra de Deus. Mas Lucas, o autor do livro, ele vai dar o foco, ele vai focar mais nesses dois. Por que ele foca mais nesses dois? E isso é importante que você preste atenção. Porque quando ele está focando em Pedro, porque Pedro é a fundamentação da igreja para os judeus. Né? Pedro é aquele que vai tentar organizar ali os judeus, ele está sempre organizando, resolvendo as questões. Então o autor de Atos vai dar muita ênfase ao que Pedro faz. Em contrapartida, vai dar também ênfase ao que Paulo, porque Paulo, ele fundamentou a igreja para os gentios. Né? Paulo entende que o evangelho é para todos, mesmo que em Atos 1 e 8 está falando que o evangelho precisa ser pregado aos confins da terra. Os judeus, todos o colégio apostólico, ele tinha essa ideia que tinha que ser pregado apenas para os judeus. E aí Paulo vem com essa visão, né, de levar o evangelho também para os gentios e propagar o evangelho da salvação a todas as pessoas.
Então, por isso que o autor de Atos, ele vai trabalhar muito a ideia desses dois autores. E quando a gente pensa em apóstolos, gente, é muito legal quando você estuda sobre a separação dos 12. Né? Quando Jesus ele escolhe, dentre muitas pessoas que eram seguidores, eram discípulos de Jesus, não eram apóstolos ainda, Jesus ele faz essa separação e escolhe os 12. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, na verdade, aí passam a ser apóstolos. E é muito interessante a gente analisar o significado dessa palavra. O que um apóstolo significa? Qual é o papel de um apóstolo? Lembrando que hoje nós temos muitos apóstolos, acho que a gente já falou sobre isso um pouco, nós temos muitos apóstolos, mas apóstolo de verdade é aquele que do colégio apostólico, dos 12, que teve contato direto com Jesus. Né? Então, essa nomenclatura usada hoje não é correta, não é certa. Apóstolo mesmo foi apenas os 12 que receberam o ensinamento direto do Senhor Jesus. E quando a gente estuda essa palavra, a gente entende que o chamado deles, o trabalhar deles é muito mais importante e relevante do que se imagina. Eu quero ler um trecho do livro. O livro, eu comentei com vocês nas aulas anteriores sobre esse livro, e quando a gente estuda a formação da igreja, esse livro é muito interessante e nos ajuda muito, né? É o livro Forma, Deforma e Reforma, e onde eu escrevo nesse livro, né, a ideia do apóstolo, o que vem a ser o apóstolo. Eu gostaria de ler para você, né, o que diz esse livro, o que eu coloquei nesse livro que eu achei muito interessante, o porquê deles ser separados da maneira que eles foram. Diz assim, página 16, ao escolher os 12, Cristo estava com efeito nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Em Lucas 6:3 diz, escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Só o título já era significativo. É isso que eu quero que você preste atenção. O título apóstolo era muito significativo e fazia toda a diferença na época. Hoje a gente não tem muito essa noção, né? Mas para quem estava sendo selecionado para ser apóstolo, estava sabendo muito bem qual era a sua vocação, qual era o seu chamado, o que ele tinha que fazer. O verbo grego apostelo significa enviar. A forma de substantivo apóstolos quer dizer aquele que é enviado. Esse é o que a gente conhece, é muito comum. A palavra portuguesa apóstolo é uma transliteração e não uma tradução da palavra grega. Os apóstolos eram enviados, no entanto, não eram simples mensageiros. A palavra grega para mensageiros era ângelos, de onde temos o termo ângelo, fazendo a separação, né, do termo enviado e do termo mensageiro. E aí é o que é muito importante para a gente poder entender essa questão do apóstolo. Um apóstolo era alguém muito mais importante que um mensageiro ou um arauto. O termo apóstolos transmitia a ideia de embaixador, emissário, representante oficial. A palavra tem um equivalente exato no aramaico, shalia, lembrando que esta era a língua qual era falada nos tempos de Jesus. O próprio Cristo falava esta língua. Não era o hebraico, como alguns pensam, e sim o aramaico. Naquela cultura judaica do primeiro século, o shalia era um representante oficial do sinédrio, o conselho governante de Israel. Um shalia exercia plenos poderes do sinédrio, falava em nome deles e, quando falava, era com a autoridade deles. No entanto, nunca transmitia sua própria mensagem. Sua incumbência era transmitir a mensagem do grupo que ele pertencia. O cargo de shalia era bastante conhecido. Tais representantes eram enviados para poder resolver várias controvérsias legais ou religiosas e atuava em plena autoridade de todo o conselho. Para nós vermos a importância e o verdadeiro significado daqueles 12 homens que foram chamados. Quando eles foram escolhidos, eles não falavam em seu próprio nome, eles não testificavam no seu próprio nome, eles estavam sendo, tudo que eles falavam era segundo a autoridade e o poder de Jesus. E cada um dos 12 sabia muito bem disso, né? Então, quando você estuda essa palavra, né, do apóstolo, do shalia, e entender
que aonde eles fossem, eles estariam representando um grupo. Qual era esse grupo? O grupo dos 12 que seguiam a Jesus. Isso é muito interessante a gente observar dentro do texto de Lucas, do livro de Lucas, porque é aí que vai acontecer todas as coisas, né? É aí que vai propagar toda a ideia da igreja, da primeira igreja, da formação da igreja, que o apóstolo, que Lucas vem trabalhar a ideia nesse livro. Uma coisa muito importante para a gente observar também é a tabela do livro, né? A gente fez isso em todas as nossas aulas sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, e com Atos dos Apóstolos também não é diferente. Quem é o autor? O autor é Lucas, companheiro de Paulo, o médico amado. Esteve com Paulo, acredita-se os historiadores, esteve com Paulo em todas as viagens, esteve sempre presente com Paulo, né? As viagens que Paulo fez, Lucas estava, e isso é muito interessante. Qual que é o tipo do livro? É um tratado histórico, né? E Lucas tem isso, não era só um médico, mas também como um historiador, então ele vai trabalhar muito bem essa ideia. Quando foi escrito? Entre os anos 60 e 61, né, depois de Cristo. Tamanho do livro, 28 capítulos, foco, visão apostólica, fundamentação da igreja e expansão do evangelho. É o foco do livro de Atos, é a organização da igreja, a fundamentação da igreja, a expansão do evangelho até os confins da terra e a visão apostólica. Quando você pega, por exemplo, o Didaquê, se você tiver a condição, a possibilidade de adquirir esse livro, é muito importante. O Didaquê, ele é um livro onde ele contém as orientações que os apóstolos estavam deixando para a igreja do primeiro século. Então é muito interessante, se você tiver a oportunidade, eu acredito que você encontre gratuito na internet, procure ter esse livro, ler esse livro, que é muito bacana, é a visão que os apóstolos tinham, né? E esse é o foco do livro de Atos. Quando a gente faz a separação, a divisão do livro, a gente pode separar esse livro em 4 partes. Vamos pensar assim, a gente consegue separar ele em 4 partes, e parece até ser um pouco confusa essa separação, mas não é não, eu te explico. Do capítulo 1 até o capítulo 2, vai focar em todos os apóstolos, até o derramar do Espírito Santo, né? Vai trabalhar a ideia de todos os apóstolos e até chegar em Atos 2, onde o Espírito Santo é derramado sobre eles, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. Do capítulo 2 ao capítulo 12, né, o autor vai dar muito foco no apóstolo Pedro e seu ministério, né? O que Pedro estava fazendo, da maneira que Pedro estava agindo, a organização que Pedro estava tendo, os conflitos de Pedro. Ele vai trabalhar muito essa ideia de Pedro, como eu disse no início, ele vai usar muito o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. Dos capítulos 9, no capítulo 9 ele já fala um pouquinho de Paulo, a hora que Paulo tem um encontro com o Senhor. Do capítulo 13 ao 28, ele vai focar no apóstolo Paulo totalmente, trazendo todas as ideias, todas as visões, falando das viagens. E isso vai fazer com que todo o foco do livro seja direcionado nesse momento para o apóstolo Paulo. Interessante nós observarmos que nessa separação das 4 divisões, entre tudo isso que nós estamos falando, Atos 15, vamos pensar assim, é o que mais importa e mais interessante para a gente, que é a formação da igreja, né? É onde ele vai formar a igreja, e é onde precisa acontecer a organização da igreja. O capítulo 15 vai falar, né, vai dar o foco sobre a igreja de Jerusalém. Até então, desde que aconteceu Atos 2, a gente pode observar que Pedro, ele meio que assume a liderança da igreja, né? Até porque ele recebe essa ordenança de Jesus, ele fala, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei minha igreja. Então, e Pedro, em todo momento que ele é chamado, ele é um líder, né? Ele tem isso dentro dele. Ele, quando vai responder para Jesus, seja responder errado ou responder correto, ele se colocava à frente, né? E quando o Espírito Santo desce em Atos 2, é ele que se coloca de pé e faz a primeira pregação, e aí 3.000 pessoas se convertem. Na segunda pregação dele, 5.000 pessoas se convertem. Acredito que a pregação de Pedro era muito boa, né? Em 2 pregações ele ganha 8.000 pessoas aproximadamente para Jesus. Então, automaticamente ele se torna esse líder da igreja, ele se torna essa pessoa em destaque. Só que quando chega o capítulo 15, né, quando precisa se organizar, precisa pôr essa organização vai começar em Atos 7, né, quando eles entendem assim, porque
até então os apóstolos estavam fazendo tudo, organizavam tudo, e precisava uma pessoa para poder organizar, porque as viúvas, os órfãos, estavam sendo deixados de lado. E aí eles fazem a separação dos diáconos, né? É nessa que Estevão também entra, e eles começam a organizar a igreja. E no capítulo 15 eles fazem essa assembleia, eles fazem esse conclave para poder organizar definitivamente a igreja, porque os apóstolos precisavam dispensar atenção para a pregação da palavra, estudar a palavra para poder pregar, e eles estavam pregando, eles estavam fazendo, dando atenção para as viúvas, para os órfãos, só que às vezes eles mais pregavam do que davam atenção, e as viúvas estavam ficando desamparadas juntamente com o órfão, aí precisava organizar, e no capítulo 15 essa organização vai acontecer, né? E a gente vê que Tiago é o personagem central desse capítulo, que é ele que vai dar as diretrizes, e aí a gente vê Pedro viajando mais, fazendo algumas viagens missionárias, mas na igreja de Jerusalém a gente vê que Tiago ele fica organizando essa igreja e cuidando dessa igreja. Né? O autor de Atos, né, como eu disse há pouco, os historiadores vão entender que ele esteve quase que em todas as viagens, né, de Paulo. Por isso que ele relata com tanta clareza todos os detalhes de Paulo. Em momentos ele vai falar assim, nós estávamos, e na escrita dele vai deixar muito claro isso, que ele estava presente com Paulo. Até no final da sua vida, final da vida do apóstolo, você vai ver que a maneira que ele escreve, ele vai colocar como se ele estivesse presente, ele estivesse vivenciando tudo aquilo, né? Algumas pessoas vão dizer que ele era grego, outras pessoas vão dizer que ele era judeu, e aí, assim, não é tão relevante isso, e até pelo nome dele, né, de Lucas, é mais um apelido, na verdade, né? Lucas, ele vem de Lucanos, né? Então é o diminutivo de Lucanos, a palavra Lucas, que na verdade seria uma forma de chamar um cachorro, né? A ideia é mais essa, né? Seria o nome dado a um cachorro, na verdade, e não tem a precisão correta da sua localidade, do seu nascimento, né? Fato é que ele teve essa visão, teve a inspiração do Espírito Santo de Deus, e com certeza escreveu dois dos livros sensacionais da palavra de Deus, porque quando ele escreve o livro de Lucas, ele vai trabalhar a ideia do Jesus Deus, né, fazendo a comparação do Jesus homem. Isso é muito bacana da gente estudar. E quando ele escreve Atos dos Apóstolos, né, algumas pessoas brincam no meio acadêmico que é o único livro que até hoje ele não foi concluído. Ele tem aí os seus 28 capítulos, mas a história de Atos, a história da formação da igreja, ela continua até hoje. E nós fazemos parte dessa igreja que continua, dessa história que continua sendo escrita, porque nós somos igreja, nós estamos aqui nos preparando, nós estamos aqui a cada dia mais buscando em Deus conhecimento, sabedoria para poder ensinar as pessoas, ou seja, nós somos a igreja, continuamos a igreja, e então o livro de Atos ainda continua a ser escrito. Que você possa ter uma boa aula, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estudamos aí o livro, os Evangelhos e Atos. Na próxima aula nós vamos estar estudando um outro livro, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Deus abençoe a sua vida, forte abraço, fique com Deus.